Bem, se você tem entre 14 a 24 anos, você já deve ter ouvido falar das creepypastas, né? Que são aquelas historinhas estúpidas que davam medo em crianças medrosas. Tipo o cara que tá gravando essa merda de vídeo lixo. E bem, na década de 2010, essas lendas da internet eram bem populares, fazendo milhares de fãs bem engajados e literalmente marcou a história da internet. E exemplos de creepypastas? Tem várias. Slendytubbies, Slenderman, Jeff the Killer, Ben Drowned, entre várias outras. Só que eu vou falar de uma creepypasta que é conhecida por ser a creepypasta mais patética de todas, Sonic.exe. E também a gente vai falar sobre o seu criador. Bem, essa creepypasta foi criada por um cara chamado JC Aina, e pra surpresa de ninguém, ele é furry. Não me surpreendi. Bem, a creepypasta já começa errada só pelo nome dos personagens. Por exemplo, o nome do protagonista é Tom, o nome mais genérico que o cara conseguiu pensar na vida dele. E também tem um amigo chamado Kai, outro nome genérico. Esse Kai entregou uma carta junto com um CD do Sonic, falando para ele destruir esse CD porque esse CD tava atormentando ele. E sabe o que o arrombado fez? Não, vou lá jogar o jogo. KKKK. Cara, isso é típico de protagonista de história de terror, né, cara? Em vez do cara fazer uma decisão lógica, que simplesmente destruir o bagulho, o cara vai jogar o jogo do Sonic. Aí depois ele abre a caixa e o CD está escrito Sonic.executável. E aí ele coloca pra rodar no seu CD, aparece o menu do jogo. Até aí normal, né? Mas quando aparece a tela de título, meu amigo, por um momento aparece o Sonic todo normal. Só que quando você clica, o Sonic fica com olhos de ketchup. E não só isso, também aparece uma paisagem genérica de terror. Uau, que medo! E aí depois, quando você abre o jogo, aparece a tela de seleção de personagens do Sonic 3 por algum motivo. E também aparece como fundo o cenário da Bad Stardust Speedway, do Sonic CD. E o jogo começa de verdade quando a gente escolhe o Tails pra jogar. Beleza, a gente aparece na Green Hill Zone e a gente tem que ficar caminhando, mais tédio garantido. Até que no decorrer do caminho aparece um monte de animais mortos, blá blá blá, coisa genérica de creepypasta mal feita. Até que quando a gente vai chegando mais longe, a gente avista ele, o Sonic. E o Tails tá tentando chamar o Sonic, só que ele ignora. Parece que o Tails virou fanboy do Sonic, tá ligado? E o Tails tenta se aproximar do Sonic, já que o Sonic não ouve ele. E do nada aparece uma estática, ficando mais forte quanto mais você caminha. Como se isso realmente me assustasse. E aí quando o Tails finalmente chega no Sonic, os olhos dele se abrem. Aí depois a gente para numa zona chamada Hide and Seek. E caralho, pelo amor de Deus, o que os agentes do Ibama estavam fazendo nessa hora? A floresta tá tudo pegando fogo. E como se a Green Hill Zone desse jogo não fosse tedioso o suficiente, a gente vai ter que caminhar mais e mais nesse jogo também. Até que no decorrer do caminho, começa a aparecer uns sprites do Sonic.exe do mal com uma opacidade baixa no Photoshop, junto de um efeito sonoro risada maléfica Google Buscar. Nossa, que medo! Aí depois desse ocorrido, começa a tocar a música tema de afogamento do Sonic 1. O Tails tenta correr, só que o Sonic é bem mais rápido. Até que no fim, o Sonic pega ele. Não no mau sentido, pelo amor de Deus. E aí acontece o que você já imaginava. Até que depois disso a gente escolhe o Knuckles, né? E quando a gente escolhe ele, a gente para na versão grotesca da Scrap Brain Zone. Ah, eu esqueci de falar, mas também tem uma grande quantidade de extrato de tomate jogado ali no chão, sabe-se lá por quê. E depois de uns 30 segundos e mais tédio garantido, a gente acha ele, o Sonic. O Knuckles tenta socar o Sonic, só que o Sonic ele é mais rápido e consegue desviar. E depois de um longo joguinho mental, o Knuckles tropeça. E isso acontece. E agora só falta ele, o rival número 1 do Sonic, Dr. Robotnik. E depois de escolher o nosso queridíssimo rival, Dr. Robotnik, a gente para numa zona de paredes e chãos com grade. Dá pra ver que o criador desse jogo tava com muita preguiça de desenvolver ele. Tanto que o nome da zona é 3 pontos. Enfim, a gente caminha. Tédio. Até que do nada as luzes se apagam e começa a surgir aquele efeito sonoro que eu tinha citado. E depois de mais uma caminhada, a gente acha ele, o Sonic do capiroto. E acabou o jogo. Depois disso, só mais umas estáticas e uma imagem grotesca do Sonic com um efeito sonoro genérico de terror. E na legenda dessa imagem tá escrito I am God, eu sou Deus, traduzido. Nossa, Sonic, legal, você tá achando que é o Kira do Death Note. Aí depois disso, aparece uma tela de Game Over, com aquela música lá do Sonic CD. Sabe aquela da versão japonesa? Então, essa mesmo. E ao decorrer dos segundos que você fica nessa tela de Game Over, começa a aparecer um desenho do Sonic.exe.
Aquela arte amadora que parece que foi feita no Paint. E olha que sou eu falando isso, um péssimo desenhista. E o desfecho da história é o seguinte: depois do Tom começar a desenvolver uns belos traumas depois desse jogo, ele começa a desinstalar ele, só que ele não consegue. Ou seja, o PC do nosso protagonista de Creepypasta tá amaldiçoado. Depois disso, ele começa a escutar a voz que seria supostamente o Sonic.exe falando. E quando ele se vira, aparece o boneco do Sonic sanguentado na cama dele. E é isso. Acabou a história. Acabou a Creepypasta. Esse é definitivamente a história mais patética vinda de um site de creepypastas. E olha que teve muitas creepypastas que quase chegam a ser tão cancerígenas quanto essa. Enfim, nota 0. Definitivamente eu não morri de medo dessa creepypasta quando eu era criança. Óbvio que não. Depois do sucesso que essa creepypasta foi, ele começou a se exibir de uma forma bem snob e eu diria que até narcisista. Falando que a creepypasta dele fez sucesso, que ele fez uma história famosa, que ele é um escritor famoso e blá blá blá. Coisa típica de pessoas arrogantes. Até que alguns anos depois, a creepypasta dele foi retirada do site de creepypasta, porque tava todo mundo começando a encher o saco. Começou a aparecer um monte de creepypasta.exe no site e os caras que trabalhavam lá no site não aguentavam mais. E quando o Furry, criador dessa creepypasta, ficou sabendo disso, ele começou a fazer o maior escarcéu, falando pra flotarem mais o site de creepypasta, que esses caras são apenas retardados haters de furries. Na internet, mas que foi diminuída por um monte de invejosos, arrogantes e retardados haters de furries. Ok, continuando. Mas isso não significa que eu só vou aceitar isso. Não. Eles mexeram com o touro e agora eu vou ir com chifres. Escute, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Nós estamos em guerra. Eu quero que todo fã do Sonic.exe lendo isso espalhe a palavra. Eu quero que você espalhe para todos os outros fãs, todos os fanáticos, todos os artistas, todos os seguidores da minha criação sobre isso. Fale até para os seus amigos que não são fãs da história. Nós precisamos manter o espírito do Sonic.exe vivo. Façam mais fanart, façam mais vídeos, bloqueie os haters. Ame o Sonic.exe. Ame ele como você nunca amou. Depois disso, ele tomou uma expose de pedrofilia e dizem as más línguas que ele foi até preso, só que eu não posso confirmar essa informação. E mesmo essa creepypasta sendo patética, mal escrita, mal produzida e até mal feita em vários aspectos, ela marcou uma história na internet entre 2010 a 2015. Um monte de creepypasta começou a surgir depois dela, Mario.exe e até, pasme, Minion.exe. Sim, isso existe. E mil desculpas por não ter falado muito da exposed que o JC Aina recebeu. Esse é um assunto muito delicado pro canal, então se você quer saber mais sobre isso, vê o vídeo que o Ryan Venceslau fez sobre isso, link na descrição. É isso, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha porque o canal tá falido, me segue no Twitter, no Instagram, conversa comigo no Discord e falou. Tchau. Estraçalhei meu toba com um toletão de bosta. Me chamo Eduardo Pinto. E eu soltei um giganotossauro de bosta pelo meu bozó.